Sabe aquela frase, eles foram para um lugar melhor? A gente ouve muito, mas e se a nossa ideia desse lugar melhor estiver, digamos, um pouco fora de foco? Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva que vira de cabeça para baixo a crença de que o nosso destino final é o céu. Pois é. Essa é a frase que a gente usa para consolar, para trazer um pouco de esperança, né? E quase que invariavelmente, quando se fala em um lugar melhor, a mente já vai direto para o céu. Essa ideia de uma recompensa celestial, ela está muito, muito enraizada na nossa cultura. É aqui que a nossa análise de hoje começa a esquentar. E se a promessa central da Bíblia não for sobre a gente subir para o céu, mas sim sobre o céu descer até nós? A ideia é de que a grande recompensa, o grande final feliz, acontece aqui mesmo, na Terra. Parece loucura? Vamos ver. Para a gente entender bem essa linha de raciocínio, a gente precisa voltar um pouco para o básico mesmo. A fonte que estamos analisando argumenta que a promessa original, lá na raiz de tudo, nunca foi sobre deixar a Terra, mas sim sobre herdá-la. Bom, o entendimento mais comum é bem claro, né? A jornada da fé termina com uma passagem só de ida para o céu, para viver com Deus eternamente. Esse é o ponto de partida, a crença popular que a nossa análise de hoje se propõe a desafiar. Só que, e se essa não for a história completa? A análise que estamos vendo sugere que, se a gente olhar com uma lupa, os textos bíblicos apontam para uma recompensa totalmente diferente. Não uma fuga da terra, mas a posse dela. E aqui temos um exemplo, assim, bem direto. A promessa citada não podia ser mais clara. A herança, o prêmio, é textualmente a terra. Não uma metáfora, não um reino espiritual distante, mas a terra. O chão que a gente pisa. Isso não é um caso isolado, sabe? O padrão se repete. A lógica apresentada aqui é bem consistente. A recompensa dos justos é permanecer na terra, enquanto os ímpios são removidos. A terra, de novo, é o palco principal, o prêmio final. Ah, mas espera aí! E aquela promessa super famosa de Jesus de preparar um lugar para nós? Ótima pergunta! É exatamente isso que vamos ver agora. Como essa análise interpreta um dos versículos mais conhecidos sobre o assunto. Para milhões de pessoas, esse versículo é a base de tudo. A promessa de preparar um lugar soa como uma garantia de uma casa no céu. Mas segundo a interpretação que estamos vendo, tem um detalhe crucial nessa mesmíssima frase que muda tudo. E aqui está a grande virada de chave. A visão tradicional foca na nossa ida para o lugar preparado, mas a interpretação da nossa fonte foca na segunda parte da promessa: virei outra vez. O evento principal não seria a nossa partida, e sim um retorno dele para estar com a gente aqui. O foco muda do lugar para a pessoa. E não para por aí. No mesmo capítulo, a ideia é reforçada. A promessa tem duas partes: vou e venho. O foco, seguindo essa linha de raciocínio, não é tanto para onde ele vai, mas o fato de que ele volta. A grande esperança seria o reencontro, aqui. Certo. Então, se a promessa original era a terra, isso nos leva a uma pergunta inevitável, né? De onde, então, veio essa ideia tão popular de ir para o céu? Aparentemente, a resposta está fora dos textos bíblicos. A fonte que estamos analisando traça uma linha do tempo bem interessante. A história começaria com a igreja primitiva esperando o reino aqui na Terra. Mas, com o tempo, a filosofia grega, principalmente a ideia de uma alma imortal que é separada do corpo, começa a se infiltrar. E séculos depois, essa mistura acaba se solidificando como doutrina oficial. E o platonismo é apontado como a grande influência. De forma bem simples, a filosofia de Platão via o corpo físico como algo inferior, quase uma prisão da qual a alma, que é pura e imortal, precisava escapar. Essa ideia de fuga do mundo material teria aos poucos transformado a esperança de uma restauração da Terra em uma fuga para o céu. Então tá, se a esperança não é uma partida para o céu, como seria o futuro afinal? Bom, a visão alternativa é totalmente focada não na nossa partida, mas em uma chegada. A chegada de um reino aqui mesmo, na Terra. A palavra-chave aqui é restauração, não evacuação. A promessa final, segundo essa visão, não é um plano de fuga do planeta, mas um grande plano de reforma, de consertar e governar a Terra de um jeito novo. E essa visão traça um roteiro bem específico e, olha, bem físico. O retorno acontece num lugar real, o Monte das Oliveiras, o trono estabelecido numa cidade real,
Jerusalém. E o reinado acontece sobre nações reais. Não é nada etéreo ou abstrato, mas um governo concreto, aqui mesmo. E este seria o clímax de toda a história. Não a destruição do mundo, mas a sua transformação radical. Os governos humanos dão lugar ao governo divino e o centro de operações é o nosso próprio planeta. O que nos deixa com esta reflexão final? Se a grande esperança não é fazer as malas para deixar o mundo para trás, mas sim trabalhar pela renovação dele, como isso muda tudo? Como isso afeta o jeito que a gente vive, trabalha e se relaciona hoje? Fica aí o pensamento.